A Índia atingiu a sua independência num período de desenvolvimentos dramáticos internacionais. Em 6 de agosto de 1945, os americanos lançaram uma bomba atômica sobre Hiroshima e 2 dias depois, em Nagasaki. As nuvens em forma de cogumelos deixou suas sombras escuras sobre a história contemporânea. O mundo estava para testemunhar a loucura de um concurso crescente de armas nucleares. A Segunda Guerra Mundial podia bem ter acabado, mas os anos iniciais da década de 50 também viram o começo da Guerra Fria. 2 poderes supremos estavam contendendo para expandir os seus domínios globais de influência através de sistemas elaborados de alianças militares. Alianças que introduziram o concurso de armas e arriscaram a paz mundial, que já estava frágil. A liberdade da Índia também tinha indicado o dobro afinado para o colonialismo internacional. Em abril de 1955, líderes de 29 países estavam reunindo-se em Bandung, na Indonésia. O seu objetivo era reiterar o seu compromisso à paz mundial e mostrar solidariedade afroasiática. Tinham passado quase 10 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e quase todos os participantes dessa conferência de Bandung, como esse se chamou mais tarde, eram aqueles que tinham ganho a sua liberdade recentemente. A conferência em Bandung tinha aberto depois de momentos ansiosos. Poderes coloniais estiveram intolerantes desta afirmação de independência pelos seus ex-súbditos. Um avião da Air India, Kashmir Princess, estava disposto para levar o primeiro-ministro da China para Bandung. O primeiro-ministro chinês não embarcou no avião, mas funcionários chineses e seus sócios indianos foram passageiros do Kashmir Princess, que explodiu em pleno ar e supostamente devido à sabotagem. A China comunista não tinha sido reconhecida pelos Estados Unidos da América e seus aliados, e muitos deles tinham fronteira com a China. Por isso, os chineses não podiam chegar a Bandung de modo nenhum, senão de avião. E parece que os agentes Sankar Sikh decidiram ensinar uma lição aos indianos e aos chineses, lançando explosivos naquele avião, no mar que despencou. Jawaharlal Nehru, primeiro-ministro de então da Índia Independente, dominou a sessão. Foi aqui que ele pronunciou outra vez a sua famosa doutrina de Panchshila, o seu mantra para a paz mundial. Ele tinha investigado a profundeza da civilização deste país para encontrar essa palavra. Foi criada dos preceitos budistas, o caminho nobre de 5 etapas. Ele chefiou o mundo conforme Panchshila. Ele investigou a designação conscientemente da metafísica budista. Não podia alcançá-la por si, mas, em outras palavras, ele tentou dar a um status neutral a nós, como uma nação recentemente independente. Queríamos a nossa soberanidade e integridade territorial a serem respeitadas. Mas, com isso tudo, queríamos que isso tivesse a mesma significativa como a doutrina numa política externa proveniente, digamos, de Washington, ou Berlim, ou Paris. Ele sabia bem, não era suficiente impedir guerra e controlar a difusão de um concurso de armas. Era indispensável retirar as causas de guerra, reforçar as estruturas sociais que apoiam cooperações pacíficas. Sem paz, disse Nehru, todos os sonhos desaparecem e são reduzidos a cinzas. Panchshila era uma reafirmação potente de soberania e igualdade de nações. Um compromisso à não interferência e não agressão. Não era só uma doutrina. Tinha sua própria continuidade eterna, de maneira que ele criou, ou pelo menos tentou criar, um ambiente dentro do seu Estado asiático, cuja inteireza e soberanidade nacional não reconhecida naqueles termos. Depois de Bandung,
Nero ganhou reconhecimento como estadista e líder da primeira fila do mundo afroasiático. A busca de Nero de uma política externa convergiu com seu desejo de dar à Índia independente a seguridade de alta dependência. Ele tinha intuitivamente percebido que se o país tinha de avançar, se ela ia oferecer alimentos e abrigo aos seus milhares de esfomeados, precisava de assegurar que havia paz. A nenhuma outra altura durante a história contemporânea da Índia moderna, a visão de um homem era tão inextricavelmente ligada à formação da política externa, e nenhum outro homem articulou isto melhor ou com convicção mais profunda. I'm no man of wisdom. Estou consciente da sabedoria. Conhecemos as pessoas que tinham dedicado os assuntos públicos por quase meio século. Aprendemos coisas deles, mas o que eu aprendi foi: os sábios também se comportam muitas vezes de uma maneira imprudente. Tivemos um passado longo. O Buda, filho iminente da Índia, disse que a única vitória verdadeira é aquela em que todos são os vitoriosos e não há uma derrota para ninguém. No mundo hoje, aquela é a vitória prática. Qualquer outra maneira levava ao desastre. Só uns anos antes, este mantra de Panchashila foi adotado como um preâmbulo no tratado que a Índia assinou com a China. Nero agora estava prestando uma visita de volta à sua vizinha asiática. Foi recebido com entusiasmo, como amigo e simpatizante. Eram os dias impetuosos do sucesso da política externa de Nero. Ele dominou a arena internacional, foi venerado como estadista e visionário. Antes do Conselho de Nações ter formado o movimento de não aliança em Belgrado em 1961, Nero, nascido do Egito e marechal Tito de Iugoslávia, foram reconhecidos como arquitetos deste único instrumento de diplomacia internacional. Tínhamos oferecido primeiramente no ano de 1961 e foi nesse período, em 1965 e 1961, penso que seria verdade dizer que o mundo velho abandonou as suas pretensões e o mundo novo surgiu com novos poderes, dominando o mundo. A aceitação da Índia como líder do campo de não-aliança conferiu grande prestígio à Índia. A Índia foi convidada a desempenhar um papel cada vez maior na organização internacional. O nascimento do movimento de não-aliança foi um desenvolvimento crucial. Aconteceu no mundo dividido entre dois campos, segundo a sua lealdade ou aos Estados Unidos ou à União Soviética. Mas Nero definiu este conceito não em termos negativos, mas em termos positivos. Não aliança, disse ele, não significava ficar neutro na neutralidade passiva. Significava autonomia para tomar decisões conforme os interesses do país. Segundo os méritos do caso, um país com uma dimensão e significado civilizacional da Índia nunca podia ficar sectário. A nossa política é parecida com uma nova dívida, visto que você é passivo. E uma política auditivamente positiva favorece a paz. O exemplo da Nova Índia encorajou muitos outros países recentemente independentes a afirmarem a sua própria independência na direção das suas relações internacionais. Mas países como os Estados Unidos considerou o mundo num termo mais simplista. Se não estiver conosco, tem de estar contra nós. Viram a Índia dando um exemplo extremamente mau às nações emergentes, porque essa nação não tinha poder político ou força econômica, ou um clube militar para virar e dizer: veja, não queremos ficar com seus subalternos, ou subalternos dos outros. Temos o nosso próprio ponto de vista. Eles não queriam isso, porque pensavam que enfraquecia a coluna capitalista em relação à coluna comunista. Foi os laços espontâneos de amizade com a União Soviética que tornou o mundo ocidental ainda mais desconfiado da doutrina de não-aliança de Nero. Na época inicial desta independência, Nero estava com pressa para modernizar a nação e ele escolheu o caminho de uma economia mista. A participação do governo, bem como a privada,
O processo de planeamento, bem como intervenção do Estado em indústrias pesadas, foram inspirados pela propensão de Nero para socialismo. Os sovietas foram sensíveis à exigência de economias da Índia independente. Vieram em auxílio da Índia quando Nero queria construir a primeira fábrica de aço. Foi nessa altura que o Ocidente desconfiado o tinha rejeitado. Além disso, um laço cultural comum entre os povos dos dois países tornou a amizade indo-soviética numa situação segura. Raj Kapoor, estrela popular do cinema indiano, tinha um grande número de entusiastas na União Soviética e canções indianas foram cantaroladas quase em todas as partes. Quando Khrushchev e Bugami visitaram a Índia, foram recebidos espontânea e calorosamente. Porém, Nero afirmou que esta amizade não quebrava de modo nenhum o seu compromisso à não-aliança. Analistas também se lembraram que a União Soviética não tinha nenhum antecedentes de colonialismo. E em declarações cruciais das Nações Unidas, as simpatias soviéticas sempre estavam com os países recentemente descolonizados. Todos os assuntos da apartheid, da discordância, a eleição nacional em todo o país. A União Soviética não tinha antecedência com o colonialismo clássico. Não tinha colônias ultramares na África, na Árabe ou em outra parte da Ásia. Portanto, em todo o assunto, as Nações Unidas, os americanos e os britânicos e os franceses votaram contra o nosso movimento. Os russos estavam conosco. Por isso, inevitavelmente, tínhamos boas relações com eles. Mas isso não significa que o movimento era subserviente para alguém. Mas dentro de pouco tempo, os ideais de Panchishila de Nero encontraram tensão severa. Em 1962, o exército chinês atacou as fronteiras do norte e do leste. Eles discordaram da linha existente de McMahon como a fronteira entre as duas nações e reivindicaram grandes pedaços do território índia, como os seus. A Guerra de 12 Dias foi desigual. O exército indiano, sem preparação nem armas adequadas, foi devastado pelas tropas de Mao. Mas mesmo antes de Nero poder pedir a dois blocos principais para auxílio militar, os chineses declarou unilateralmente uma cessão de fogo. Para muitos, isso foi o maior revés para a política externa de Nero e uma crítica contra o seu idealismo. Mas Nero não comprometeu. Ele ficou perturbado pela traição chinesa. Todavia, continuou com o seu apoio para um posto para a China no Conselho de Seguridade das Nações Unidas. Em 1962, quando os chineses tinham nos atacado, votamos a favor da entrada das Nações Unidas, afirmando que era uma nação com princípios firmes. Porém, as fundações da política externa da Índia foi estabelecida mesmo antes do país ter ganho a independência. Nero e os seus colegas aprenderam as lições dos conflitos de outras nações. Em junho de 1938, ele foi à Espanha durante a Guerra Civil. Em 1927, estava em Bruxelas informando a Assembleia sobre a luta da Índia contra o imperialismo. A visão do mundo de Nero foi temperada pela luta do seu país para a independência. Na sua luta prolongada contra a força do Império Britânico, ele tinha experimentado à primeira mão as consequências do colonialismo. Tinha visto que o século da exploração tinha atrofiado o desenvolvimento industrial do próprio país, a pobreza de massas rurais. Mas deve-se acreditar, Nero e os seus colegas, que apesar de sua luta contra o colonialismo britânico, a Índia associou-se à comunidade britânica imediatamente depois de tornar uma república. Nos anos seguintes, ainda desempenhava um papel principal neste clube, constituído nas ex-colônias do Império Britânico. Na luta para a liberdade do país,
Mahatma Gandhi, pai espiritual de Nehru, tinha desenvolvido e oferecido ao mundo uma nova doutrina, a de não cooperação pacífica. O seu movimento de massa e a sua recua de recomendar a violência de qualquer maneira tinha captado a atenção do mundo. Mahatma Gandhi inspirou homens e mulheres que estavam lutando a tirania do racismo e apartheid. A participação da massa que vieram da Ásia, da África, no movimento não violento, não cooperação com Mahatma Gandhi, ele acrescentou uma nova dimensão à atividade política, e a dimensão tornou-o possível para um império, não poderoso historicamente, aceita as suas condições e uma realização notável, e isso bem afetou Martin Luther King, da América. Um padre da Bélgica rezando por almirante principal da África do Sul. Portanto, a sua influência, junto com todas essas influências morais, foi maior do que a sua influência política internacionalmente. Estimulada pelas ideias de Mahatma, a Índia teve seu princípio no assunto de desarmamento. A nuvem à forma de cogumelo veio a simbolizar um horror novo. Era a época quando a imagem de um Armagedão perseguiu a seguridade do mundo. A Índia falou contra a irracionalidade e os horrores consequentes do concurso de armas nucleares em todos os fóruns internacionais. Cada vez mais vivemos num tipo de regime do terror. Terror de quê? Um terror de algo tipo de catástrofe, tal como no começo de uma guerra. Algo tipo um desastre proveniente de armas nucleares. E o futuro da sobrevivência do mundo encontra-se sob perigo. A morte de Nehru, em 1964, viu o fim de uma época na política indiana, mas não alterou dramaticamente a percepção da Índia do seu papel em assuntos mundiais. Houve uma nova chefia no governo e as lições da guerra de 1962 com a China foram aprendidas. Por isso, quando o Paquistão atacou a Índia em 1965, o país estava numa posição de repelir facilmente a agressão. Para acabar a guerra, os sovietas convidaram a Índia e Paquistão a Tashkent. Uma linha de cessão de fogo foi aceita e um pacto de não agressão foi assinado. Lal Bahadur Shastri tinha ganho uma paz honrável para o país, mas o dia em que ele assinou o tratado, ele sofreu de um ataque massivo cardíaco e morreu. Em 25 de janeiro de 1966, Indira Gandhi prestou juramento como primeira-ministra da Índia. Foi durante o seu mandato que a Índia ocupou outra vez o centro da arena nos assuntos internacionais, trabalhando dentro do alcance da filosofia nehruviana. Não aliança foi o argumento principal deste programa. Ao mesmo tempo que Indira Gandhi assegurava a sua posição na política doméstica, a Índia coincidentemente começou a ser vista cada vez mais na arena internacional. Mas seu momento de fama ainda não se deu. Antes de 1971, os acontecimentos internos em Paquistão tinham deixado seu efeito sobre a Ásia do Sul. O conflito de Paquistão de leste agora parecia uma guerra civil. E milhões de refugiados do Paquistão de leste começaram a atravessar a fronteira, escapando ao genocídio. Guerra era iminente. A Índia estava encaminhando para uma rápida e decisiva vitória militar. Os Estados Unidos mandaram sua frota 7ª Armada com torpedos nucleares para a Baía de Bengala. Foi um desafio que a Índia enfrentou com sucesso e não faltava muito tempo antes que o general Niazi do Paquistão se integrou, junto com 90 mil soldados paquistaneses e o general Jagdish Singh Arora da Índia. Assim nasceu Bangladesh, um novo país. A teoria de duas nações, propaganda do Jinnah, quando ele falou em favor da divisão em base religiosa.
quando Bangladesh se separou de Paquistão, Bangabandhu Mujibur Rahman recebeu um acolhimento tumultuoso em Delhi, em caminho para Dhaka, onde ele prestou juramento como primeiro-ministro do país. A Índia, não aliada, tinha registrado com sucesso a pressão diplomática exercida por um poder grande durante esta crise. Foi uma enorme pressão sobre nós, exercida pelo Ocidente, por deixar militar paquistanês reprimir o movimento da liberação em Bangladesh. A América mandou o que melhor reconhecido como empreendimento de Dixon Santanelli, de porta-avião do Comando Pacífico. A senhora Indira Gandhi disse: "Estou preparada a enfrentar todas as consequências, mas vou acabar essa operação." Mas a senhora Gandhi não exultou com a vitória militar. Num gesto digno de estadista, ela assinou o Acordo de Shimla de 1972 com Zulfikar Ali Bhutto, primeiro-ministro de então do Paquistão. Todos os pioneiros paquistaneses de guerra foram reenviados e foi resolvido que todas as disputas entre a Índia e Paquistão deviam ser decididas bilateralmente, dentro do âmbito deste acordo. Foi um ponto alto de diplomacia indiana, e um do qual Indira Gandhi ia beneficiar politicamente. Contra colonialismo e racismo foram colorados naturais da política externa da Índia. Quando Rajiv Gandhi assumiu a chefia política, a Índia estava na vanguarda de nações pedindo sanções econômicas contra o regime na África do Sul, praticando apartheid. Na cimeira da comunidade britânica, Rajiv Gandhi enfrentou a ira de Margaret Thatcher, primeira-ministra de então da Grã-Bretanha, e pediu para sanções contra a África do Sul. A senhora Thatcher recusou. Disse que na comunidade britânica, bem como no meu mandato, disse não aceitaria. Havia alguns que disseram que tinham que retirar da comunidade. Ele disse: "Pode se retirar, mas eu também vou me retirar da comunidade." Se a Índia, a comunidade vai se tornar-se uma organização insignificante. Ele também contribuiu para a formação do Fundo da África por nações não aliadas. Vão ter problemas próprios, provenientes da sanção que eles ampliaram. Vão ter problemas também provenientes das medidas que represálias ou contra-sanções, ou seja, qual for o nome, e a África do Sul podia precisar delas. Precisam de ultrapassá-los. Anos mais tarde, Nelson Mandela reconheceu isto, quando o regime de apartheid na África do Sul foi desmantelado. A política externa da Índia veio com força total depois do colapso da União Soviética e da propagação da validação mundial sobre o Uniprumo. Existiam muitas dúvidas sobre o avanço da validade do movimento de não aliança. Mas quando novas oportunidades surgiram, não poderia ser dito, a tensão do mundo havia diminuído. A voz dos países em desenvolvimento nunca foi tão marginalizada e ignorada. Alguns experts reivindicavam que a não-aliança não estava em dúvida. Sua eficácia dependia do desejo e esforço coletivo do movimento. A Índia parecia estar comprometida com o que ela acreditava. Não foi apenas tentando evitar tomar parte do discurso de uma outra pessoa. Foi isso, a base racional do movimento não-aliança. Houve preocupações sobre o Sul. Houve preocupações sobre a Terceira Guerra. Houve preocupações sobre a nação emergente, que continuaram a ficar se o muro de Berlim ficasse ou se tivesse caído. O muro de Berlim mudou para o leste e para o oeste, mas não mudou nada para o sul. O maior desafio da Índia fascista hoje é enfrentar as Nações Unidas. A instituição precisaria ser modificada para refletir a presente realidade. O Conselho de Segurança tem que ser mais representativo para poder requer a legitimidade e efetividade. Todos os critérios favorecem a Índia para ser incluída neste contexto.
A Índia tem liderado a iniciativa em estreitar as relações bilaterais com seus vizinhos, tanto individualmente e sempre levou em conta os parâmetros da Associação Regional Asiática de Cooperação. A Índia tem consolidado suas alianças com a nação asiática e tem expandido seus links econômicos com os países do Oceano Índico. 5 décadas depois da independência, os principais da política externa da Índia ainda continuam relevantes para as necessidades da nação, e a Índia continua a ser um país de desenvolvimento dentro do contexto dos países subdesenvolvidos. A época do tradicional colonialismo talvez tenha acabado, mas novas formas de dominação e imperialismo ainda persistem. As novas colônias não enfrentam todo o imperialismo que a Índia foi exposta e ameaças externas além dos próprios problemas internos. A política externa tem que proteger a autonomia do país, defendendo sua independência em face de mudanças políticas de outros países. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Sujalam Sufalam Maleti Shitalam Shastra Shamalam Mataram Vande. Sujalam Sufalam Maleti Shitalam Shastra Shamalam Mataram Vande. Vande Vande Mataram. Vande 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 Mataram.